Tarde, pessoal. Bom estar com vocês. A gente vai começar agora o projeto Webinar para Farma, a edição de hoje, 7 de maio. E vocês já sabem, que eu tenho certeza que vocês já acompanharam os anteriores, então vocês já sabem o nosso objetivo com esse projeto, que é levar conteúdo relevante, conectado ao dia a dia de vocês, nossos clientes, apresentar temas importantes, aprofundar pautas do momento, discutir todas essas oportunidades com protagonistas e especialistas do nosso setor. Antes de apresentar os protagonistas de hoje, eu preciso dar um recado muito importante. Nós da Profarma e o Unicef lançamos a campanha Juntos contra o Coronavírus para os clientes da distribuição, né? Então, eu estou aqui convidando vocês a participarem com a gente. Tá? É possível fazer a doação no ato do pedido. Então, é relativamente simples, né? Fazemos pedidos todos os dias. Então, essa contribuição vai ser revertida em kits de higiene para famílias em vulnerabilidade social. Eu vou também aproveitar a oportunidade, porque é com muito orgulho mesmo que eu registro aqui que as duas unidades de negócios da Profarma juntas, a gente já conseguiu atingir um compromisso que nós firmamos com o Unicef ano passado, quando iniciamos a parceria. Né? A gente cumpriu agora, em abril, o compromisso que a gente havia firmado para o ano. Então, isso é motivo de orgulho e quem tem sangue verde tem orgulho, né, gente? Então, a gente sabe que dá para fazer mais, a gente vai continuar fazendo mais e que juntos, obviamente, nós somos muito mais fortes. Então, vamos lá para o painel de hoje, que é gestão de categorias, o que muda, né, por influência da Covid. Então, eu vou apresentar a Maria Fernanda Poblacion, que é a Mafê. Ela é Head de Trade Marketing de Nutrição Infantil da Nestlé. A Shelly da Barcela, que é diretora de Trade Marketing e Consumer Health da Ipera. O Rodrigo Curata, que é diretor Pharma, RX e Consumer Health da IQVIA. Adriano Prado, nosso VP da distribuição aqui da Profarma. E Ana Vidal, nossa gerente de categoria, também do time Profarma. Então, eu vou começar, né, ninguém melhor do que o Curata, para começar com os números, com as informações de qualidade, para falar para a gente um pouco o que muda, né? O comportamento das categorias com a Covid-19. Vamos lá, Curata? Legal, boa tarde todo mundo. Obrigado pelo convite, Ana, Adriano, todo o time da Profarma. E é um prazer estar aqui com essas feras, Mafê, Shélida, Aninha, né, que a gente já tem um tempo aí trabalhando juntos, fazendo projetos muito bacanas. Eu vou começar aqui fazendo um warm-up, né, um aquecimento. Oi? Alô? Estamos te ouvindo, pode Tá continuar. bom. Teve uma interferência aqui. Bom, vou começar a discussão aqui trazendo algumas informações mais gerais, né, do que a IQVIA vem trabalhando semanalmente. Acho que vocês acompanham, né, a gente solta a newsletter com as informações mais novas, não só da demanda do mercado, mas as principais movimentações do setor de saúde em relação à pandemia e quais os impactos em todos os elos da cadeia, né. Então, nada melhor do que começar aqui com algumas informações mais gerais, para que aí as grandes especialistas em gestão de categorias, né, e principalmente a maneira com que essa execução ela acontece ali na ponta, né, todas essas boas práticas que vêm sendo implementadas, isso vai ser muito mais, né, mais explorada pelas meninas. Bom, dando só um overview geral aqui, o Brasil ainda continua numa curva ascendente, né, de casos e óbitos. A gente comparou com alguns países da América Latina e do mundo, e de fato a América Latina é o que tem essa curva agora no curtíssimo prazo, nessas últimas 2 semanas, maior, né, em termos percentuais de número de casos. Isso tende a aumentar, né, principalmente em função aí dos testes rápidos, que não foram implementados ainda, né, na maior parte das farmácias, né. A gente sabe que tem uma subnotificação e provavelmente a gente vai ter aí uma consequência numérica, né, em relação ao número de pessoas com contágio, tá? A gente também vê uma queda importante no volume de consultas médicas, né? A gente estima aí mais ou menos um pouquinho mais de 90% de redução da visitação médica presencial, né, versus o número de visitas normais, o que faz com que toda a cadeia, né, ela se movimente para achar alternativas
para que o consumidor, o paciente, ou a população brasileira como um todo não perca esse importante contato com o médico, né? Então, a gente vem discutindo, que não é o fórum de hoje, mas muito essa questão da telemedicina, né, como uma nova forma de interação do médico-paciente, o aumento do uso dos canais digitais para compra de medicamentos e não medicamentos. E canal digital, ele não quer dizer só e-commerce ou só plataformas, né, de visitação remota, mas também o papel que hoje o varejo exerce de uma forma muito importante, não só garantindo a distribuição desses produtos via os canais digitais em si, mas também o uso de telefone, WhatsApp. A gente sabe que o pequeno varejo, né, tem essas alternativas e isso tem contribuído para que distribuição ela não pare nesse momento, tá? E dentro de todo esse contexto, eu imagino que a farmácia ela comece a expandir um pouco seu papel, né, e sua importância perante a sociedade, perante a população brasileira. Então, a gente enxerga a farmácia como, né, uma grande porta de entrada do ecossistema de saúde, e a farmácia ela passa por um processo de transformação, uma vez que o cliente, né, percebeu que a farmácia ele é muito mais do que um dispensador de caixinha de medicamento, né, ele é de fato um parceiro de saúde, e esse movimento ele vem acontecendo ao longo dos últimos anos e mais intensificado agora, né, principalmente nos últimos 2 meses, né, com a desburocratização de algumas questões, né, relacionadas desde dos testes rápidos, que é o mais recente, vacinação contra a gripe, né, e todos os outros papéis que a farmácia exerce dentro desse contexto da saúde, né, e da assistência da população. Tá? E fechando esse primeiro bloco, só queria deixar aqui algumas provocações, né, em relação ao legado que a farmácia vai deixar, né, num período, né, que está sendo construído agora e que vai provavelmente se intensificar no período pós-Covid. Né? Uma delas é uma mudança grande do papel, que já foi comentado, como um elo, né, fundamental dentro dessa cadeia de saúde. Né? A gente tem que lembrar que a farmácia ela é super capilar, está falando de mais de 80 mil PDVs no Brasil, né, e provavelmente essa frequência de interação, né, entre farmacêutico e paciente, farmacêutico e consumidor, ela também tende a se fortalecer, não só em termos numéricos, mas em termos qualitativos. Um outro legado que eu acho que período de pandemia é a questão de digitalização do paciente consumidor, né? E o que mais se discute hoje é assim, qual é o papel que a farmácia deve exercer, né? Até porque a farmácia ela tende a entregar esse serviço para o consumidor. Então, a gente imagina aquela farmácia, aquela rede, né, que estiver mais pronta para atender essa demanda do consumidor, ela vai se destacar no longo prazo. Isso resulta em lealdade, né, do consumidor, uma vez que esse canal está ganhando bastante corpo. Tá? A gente está passando por um processo de revisão, né, desse que chamam de Brasil Velho, principalmente nesse sentido da desburocratização, né, a gente está rediscutindo as RDCs, tem a 44 que volta a ser rediscutida, a população dentro desse contexto de mudança, especialmente nos últimos 2 meses, ela vem demonstrando mais atitudes em relação à prevenção, né, ou seja, a gente está falando de mais prevenção, menos cura, né, e provavelmente também uma maior adesão ao tratamento, uma vez que esses pacientes que têm uma doença crônica, né, seja diabetes, cardio, eles não vão querer correr o risco, né, de não aderir a um tratamento, até porque eles são grupo de risco. Né? Então, a gente tem uma série de fatores aqui que vão contribuir para que a saúde do Brasil como um todo ela tenha uma melhor perspectiva. E tudo isso, ele se correlaciona, por que eu contei toda essa história? Né? Porque no final das contas, olhando o impacto dentro do varejo, isso tem uma relação direta com o que está acontecendo hoje em termos de demanda. Então, o que aconteceu? Durante o mês de janeiro e fevereiro, para todas as categorias, elas estavam com um comportamento normal, né, de sellout, até porque a gente não tinha esse impacto ainda no final de fevereiro no Brasil. Em março teve um pico, então é, é, até não é conclusivo quando a gente olha todas as categorias no período de março, porque todas elas crescem, né? Seja porque o consumidor ele buscou se estocar, né? Tanto de medicamentos de prescrição, doenças crônicas, quanto os OTCs, que foram os grandes atores aí desse pico de demanda de março, até as outras categorias, até, especialmente aquelas que têm alguma relação com a Covid, né? Então, o grande pico de demanda no Brasil, olhando o mercado farmacêutico total, foi na terceira semana de março, e aí, semanalmente, a gente começou
a entender o que vem acontecendo com a demanda. Então, a gente sabe que teve essa estocagem, uma série de outros fatores que impulsionaram o canal em março. A gente tem que lembrar que março também é um período de pré-alta, então muitas das negociações da pré-alta elas começam antes, né, até mesmo do mês de março, e aí com todo esse cenário de estocagem do consumidor, né, com a maior compra da distribuição e etc., o mês de março foi bem grande, com um crescimento de mais ou menos 31% em demanda de unidades, o que historicamente assim, é muito fora da curva. Tá? Ao longo das semanas de março para abril, a gente já começa a ver uma queda, né, uma estabilização em algumas categorias e, de fato, queda em relação à demanda até de janeiro e fevereiro, que tendem a ser um pouco menores do que o mês de março, abril, maio, até o segundo semestre. Então, a gente encerra aqui a semana 18, né, a gente vai soltar o reporte agora, né, até hoje à noite, ou no máximo amanhã de manhã, com esses novos dados, mas até a semana 17 e 18 a gente vê que essa diminuição ela vem num ritmo acelerado, e agora a gente já está vendo na última semana uma certa manutenção. Tá? Quando a gente olha no grupo de categorias, como a gente começa a avaliar o desempenho do mercado? Primeiro, é a questão das grandes categorias. Né? Então, dentro da farmácia, a gente tem uma simulação de uma planta baixa, onde a gente olha as áreas da farmácia. Depois a gente pega todas as categorias que pertencem a essas áreas de farmácia e a gente aloca categoria a categoria, dizendo, olha, essa categoria aqui que é OTC, ela é diretamente relacionada à Covid. Né, ou indiretamente, ou não relacionada. A gente faz isso para personal care e todas as outras categorias. Resumindo, o que a gente vê aqui? Né, um crescimento, já olhando year to date, que é o período de janeiro a abril desse ano versus janeiro a abril do ano passado, né, até para a gente poder ver o efeito desse pico de março como um todo e dessa queda de abril, que foi em torno de uns 25%. Tá, em volume de março versus abril, e versus o ano anterior a gente vê mais ou menos uma estabilização. Então, quando a gente olha o bloco do ano até agora, a gente vê que as categorias de prescrição médica, elas têm uma leve aceleração versus o ano móvel, né, o que a gente chama de MAT, nos últimos 12 meses, com um crescimento bastante considerável, né, de quase 10% agora no year to date, e o que se destaca mais são os MIPs, que eu acho que a Shelly, né, que é a grande especialista, ela vai comentar um pouquinho o que acontece, né, dentro dessa categoria, mas ela já vem crescendo nesse ano em torno de 20%, com uma aceleração de quase 10 pontos percentuais. Já outras categorias, a gente até viu um pico, né, em personal care, né, que são higiene e beleza, e algumas outras subcategorias que são mais relacionadas, como sabonetes, higiene, lenços, etc. Tá? Só que com a desaceleração no mês de abril, a gente já vê que isso impacta no year to date. Então, qual é a mensagem aqui? É necessário olhar o papel que cada categoria está desempenhando dentro desse contexto, né? E entender de que maneira executar elas da melhor maneira. E principalmente olhando cada uma delas no curto, médio e no longo prazo. Quando a gente olha mais numa perspectiva de longo prazo, até pelas mudanças de comportamento do consumidor, as categorias de nutrição e saúde, elas tendem a continuar esse crescimento, né? Eu estou falando de saúde e bem-estar, que é diretamente relacionado à prevenção, então elas tendem a continuar esse crescimento, e provavelmente isso já está fazendo com que a população brasileira já atue de uma forma diferente, né, dentro de suas escolhas de produtos, de jornada de compra. Né? A gente tem a questão, né, da alimentação e de outros tipos de produto, álcool gel, tal, que a gente teve um pico agora, mas que provavelmente ele vai se estabilizar, mas ainda assim ele será importante, porque uma vez que a população se acostuma, por exemplo, a usar um álcool gel, a se prevenir, a tomar uma vitamina C, né, para aumentar a imunidade, a perspectiva é de que esse comportamento ele se sustente, né? Até porque a gente está passando por uma crise sem igual, né, na história. A gente foi forçado, como brasileiro, né, a tomar algumas atitudes rápidas, né, e principalmente preventivas em relação a essa doença, até porque a perspectiva até de outros países, como na Europa, Estados Unidos, é de que existe uma diminuição do número de leitos na medida que os pacientes forem chegando nos hospitais, etc., e ele também não tem esse acesso ao médico, né? Então, ele muitas vezes usa esses produtos de prevenção justamente para se estocar, se prevenir, e, né, de tabela, ele ainda tem o trabalho aí, essa proximidade do farmacêutico, tá? Então, em linhas gerais, a gente vê esse pico em março,
todas as categorias despencando em abril, algumas delas, né, principalmente as relacionadas à Covid, se sustentando um pouco mais, né? Só dando um exemplo, vitaminas, minerais e suplementos que já vinham crescendo no ano de 2019, né, em volume, em penetração. Esse ano aqui ela já começa a se estabelecer como uma das categorias, de fato, mega importantes dentro do contexto de saúde, né, do consumidor. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um crescimento aqui no year to date em volume de mais de 60% versus o ano anterior, sendo que algumas subcategorias dentro de vitaminas, minerais e suplementos, elas se destacam, né, e de longe, assim, elas são as categorias que mais desempenharam no mercado, ou seja, contribuíram para o crescimento, né, desse segmento. Por exemplo, a vitamina C, né, que acelera 100% versus o último ano, ou seja, tá com um crescimento de 160% em volume. Os próprios multivitamínicos e as monos que são geralmente até com prescrição ou indicação médica, elas também crescem de tabela, né? Porque está todo mundo buscando esse tipo de produto para prevenção. Aí a gente tem cenários diferentes que eu acho que a gente vai discutir ao longo dessa webinar. Oi. Eu te peço até licença, porque você levantou a bola das categorias OTC e nutrição, e é exatamente também por isso que eu trouxe essas donas das categorias para conversarem com a gente. Aí, se você não se incomodar, a gente volta contigo daqui a pouco. Mas eu passaria a palavra para a Shélida falar um pouquinho do OTC, tudo bem? Excelente, claro. Então, eu vou só reapresentar você, Shélida, porque sempre, né, temos participantes entrando, né, na nossa live conforme o tempo vai passando. Então, Shélida Barcela, ela é diretora de Trade Marketing e Consumer Health da Hypera e vai contar para a gente o que está mudando na categoria em função da Covid-19. Vamos lá. Acho que a gente tem uma perspectiva muito positiva em relação ao OTC, ao MIP, ao medicamento isento de prescrição. Primeiro, o autocuidado, a prevenção e a farmácia como ponto básico de saúde, porque é aí que as pessoas estão procurando o seu primeiro cuidado, né? Dado que ela não quer ir no hospital, dado que ela não tem acesso, eu acho que esse é um comportamento que vai permanecer no pós-Covid. Se eu fui bem atendido na farmácia e se lá eu consigo resolver o meu problema, por que depois eu vou ficar numa fila de um posto de saúde? E isso significa uma tendência positiva para várias categorias. Num primeiro momento, nós vimos sim os antigripais, porque todo mundo estava preocupado. Olha, eu preciso, se for uma gripe comum, eu preciso me curar. Eu não preciso ir lá no posto de saúde, eu não posso ir no posto de saúde. Então, tivemos os antigripais crescendo, todos relacionados à imunidade. Então, vitamina C o primeiro, mas vitamina D também, um crescimento muito forte. As pessoas procurando no Google, o que eu faço para a imunidade, como eu me alimento para a imunidade. Os analgésicos, aí tivemos a discussão da dipirona e do paracetamol. Então, se eu tiver uma dor de cabeça, neste momento, a gente sabe que as pessoas estão estressadas, estão ansiosas, vão continuar estressadas, vamos passar por problemas econômicos, já começamos. Então, como é que eu resolvo uma questão de dor de cabeça, de dor muscular, né? A prevenção das articulações, o cuidado com os idosos. Mesmo os medicamentos anti-estresse, por exemplo, vou fazer um merchan aqui, uma maracujina, né, para saber que medicamentos que a gente está falando. Todos esses medicamentos anti-estresse, as pessoas estão estressadas, ansiosas, e na volta vão continuar ansiosas, estressadas. Então, todas essas categorias que a gente chama de autocuidado, elas têm uma tendência claro, em abril teve essa queda, porque teve muito abastecimento, mas são categorias que tendem a crescer, né? Outras tendências que a gente vê fora do Brasil e que vão chegar aqui de forma mais rápida, o Covid só acelerou. A gente vê que a imunidade passa pelo gastrointestinal. Então, se você está ansiosa, nervosa, muitas vezes você tem refluxo, você tem gastrite, então toda a saúde gástrica. A saúde intestinal
nutricional, probióticos, que já fora do Brasil é uma tendência, uma gôndola inteira de probióticos a gente vê fora do Brasil. Isso deve se acelerar, porque toda essa parte de intestino, ela ajuda na imunidade. Controle de açúcar. Todo mundo sabe que o diabetes é um fator de risco para a COVID. Ou seja, vai começar a criar nas pessoas o conceito de vou sempre me prevenir e vou cuidar do açúcar. A alimentação, vou deixar para a Mafê falar um pouco sobre a questão de alimentação saudável. Ou seja, temos oportunidades muito boas com os MIPs e com o papel da farmácia. Acho que o papel do farmacêutico em orientar, em complementar essa cesta. Então, se a pessoa chega e fala, olha, estou parece que com uma gripe, congestionado, então ele ajudar, olha, você vai levar um antigripal, mas você pode levar um descongestionante, você pode levar um analgésico para sua dor muscular. Então, todo esse serviço farmacêutico, neste momento é fundamental, e isso no futuro vai continuar a farmácia tendo esse papel. E eu diria o seguinte, o que a gente está ouvindo muito é a importância do negócio local. As farmácias independentes precisam cada vez mais se preparar, porque nesse momento, agora, exatamente agora que a gente vê muitas cidades com restrição de locomoção, onde eu vou? Não é lá no centro da cidade, eu vou no bairro, na farmácia do lado da minha casa. E, inclusive, tem um serviço de WhatsApp, que eu mando um WhatsApp e ele me entrega o remédio aqui. Então, todo esse serviço da farmácia independente, e a gente vê países como Itália, Espanha, que começam a sua reabertura, as pessoas têm um carinho e um cuidado com os negócios locais. Então, acho que tem bastante perspectiva aí para as farmas locais. Então, eu vejo que tem muitas categorias que a gente pode alavancar e a gente, ao longo da conversa, podemos discutir como trabalhar isso na loja, como executar isso na loja, né? Como a gente leva isso para o consumidor. Ótimo. Então, a gente já vai querer te ouvir daqui a pouquinho de novo quais são as suas sugestões em relação a isso. A gente vai passar a bola agora para a Mafê, a Maria Fernanda Poblacion, que é Head do Trade Marketing da Nestlé em Nutrição Infantil. Então, uma categoria super importante que vem crescendo, como o Kurata apresentou. Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu acho que os meus pontos estão muito alinhados com todas as tendências que a Shelida comentou, né? E o Kurata pincelou, eu queria só aprofundar um pouco mais. A gente enxerga, assim, a gente vem discutindo muito sobre a questão do novo normal, né? A Shelida já comentou que a gente tem países lá na Europa que já estão entrando nesse momento, e a gente vem estudando muito como é que a mudança dos hábitos desses consumidores, desses shoppers, tem impactado e vai impactar esse momento após o novo normal, né? Como é que vai ser essa mudança e principalmente a mudança na categoria de alimentos. Então, primeiro, antes de entrar nas nossas categorias, eu queria contar um pouco sobre o mundo de alimentos, e acho que eu tenho uma boa notícia para trazer para cá. O Kurata pincelou, né, o OTC como um todo, pincelou o mundo de farma, e para alimentos, quando a gente olha todos os impactos que a gente teve na economia, a categoria de alimentos, todas elas, infelizmente, vão decrescer em relação ao ano anterior. E quando a gente olha a categoria de alimentos, é um dos únicos setores da economia que vai crescer em relação ao ano anterior, né? A gente sabe que categorias vão ter praticamente começar do zero, se reinventar. Então, a gente está, primeiro de tudo, eu queria assim, dar a boa notícia que a gente tem uma categoria que traz crescimento, vai ser responsável por isso, e quando a gente olha o setor de farma, também é um dos responsáveis por esse crescimento. Então, acho que isso é muito legal, é uma aposta que a gente tem que ter em conjunto. Depois, um outro dado que eu queria trazer para vocês, que é muito relevante nesse momento que a gente está vivendo, é quando a gente olha o crescimento de alimentos entre todos os canais, a gente cresce em média 11%. E o canal Farma é o alavancador desse crescimento. E acho que a Shelida comentou super bem que é a questão do papel do farmacêutico, né? A gente vem, desde que começou o Covid, a gente recebe inúmeras pesquisas, né? Tem dias que a gente recebe 2, 3 pesquisas, a gente tem conversado muito com outros países do mundo que estão mais avançados com o Covid para entender os impactos em todos os canais e também no canal Farma, e a gente vê a importância do papel do farmacêutico, né? Acho que vocês tiveram, sim, há um ou dois webinars passados também
uma pessoa falando sobre a questão da Itália, e a Shélida trouxe novamente, e a gente vê isso. Então, assim, depois do médico, a farmácia passou a ter um papel, a farmácia já tinha um papel importante, mas agora, depois do médico, é onde a população mais recorre. E acho que é muito porque o que a Shélida comentou, né? A questão do acolhimento, da informação. O cara não quer ir no hospital, né? Ele está com alguma coisa, ele não quer procurar um hospital. Então, ele quer sim ir na farmácia e ter esse atendimento. E acho que a construção dessa relação é muito importante. É algo que a gente se constrói agora para o futuro, né? Acho que a Shélida colocou muito bem esse ponto. E a gente enxerga isso. Então, acho que é o momento, sim, da gente apostar nisso. Nós, como Nestlé, por exemplo, a gente vem fazendo esse papel. A gente faz treinamentos, a gente está usando toda a tecnologia do mundo, né, para poder fazer esse movimento de treinamento, de informação, para que a gente possa, sim, prestar o melhor serviço para a sociedade nesse momento, para que essa relação que a gente construa continue depois, pós-Covid, nesse novo normal. E quando a gente olha as categorias de alimentos, as maiores categorias relevantes para o canal Farma, a gente está falando muito de nutrição infantil e da categoria de suplementos, né? Quase 70% das nossas vendas acontecem no canal Farma, e eu acho que o Curata e a Shell comentaram sobre a questão da imunidade, é o grande papel aqui, né? As pessoas estão buscando por isso, elas precisam do cuidado infantil, do cuidado para o filho, elas não podem errar, elas precisam fortalecer a criança delas, né? Elas precisam dar o melhor para os filhos nesse momento, para que as pessoas se... O Covid, fiz um webinar semana passada e foi um ponto muito interessante. A gente não sabe quanto tempo o Covid vai ficar aí, né? A gente pode ficar aqui nos próximos meses, pode ser nos próximos anos, né? Então, assim, a imunidade nunca foi tão importante. E a tendência que chegou para ficar. Então, assim, o que o Curata mostrou da questão do crescimento que a gente teve de suplementos é impressionante, né? Essa categoria acelerou no último ano absurdamente. É uma tendência que a pessoa não vai mais abandonar. Até assim continuar tendo essa questão da imunidade e da proteção. Então, a gente percebe os crescimentos que a gente tem. Por exemplo, vou dar alguns dados. A categoria de nutrição infantil acumulado, tá? Year to date até agora, com os dados que o Curata também comentou, a gente cresce quase 20%. Quando a gente vai para a categoria de leite de crescimento, que é uma categoria que depois da fórmula, né, a mãe ou vai para o leite de vaca ou ela continua a jornada do leite e utiliza o leite de crescimento. A gente cresce mais de 30%. E a categoria de suplementos é que mais cresce. Ela cresce quase 40%. Então, acho que é muito importante assim, a gente ter atenção e ter um espaço adequado para essas categorias, porque o papel delas já era importante e está cada vez maior, né? Então, acho que isso é... E só para finalizar, acho que tem um ponto muito legal. A gente recebeu uma pesquisa semana passada sobre a intenção de compra dos brasileiros dos próximos 6 meses, né? A gente sabe, o Curata comentou a crise que a gente está vivendo. Acho que é um dado muito interessante que entre tudo que a gente vê das opções de compra, né? Porque a gente sabe que ela tem uma cesta só de dinheiro, né? E ela vai ter que fazer escolhas. E quando a gente olha dentro dessa escolha e dessa cesta, as categorias de cuidado infantil e de vitaminas e suplementos são as categorias que estão dentro da consideração de compra dela e que ela vai continuar comprando. Acho que é um ponto muito importante para aqui e para as nossas lojas. Acho que é isso. Sem dúvida, Ana Fê, super obrigada. Acho que é legal você ter mostrado esses crescimentos no year to date, ou seja, de janeiro até abril, provavelmente aí, né, a sua informação super atualizada, para que os clientes que estão assistindo a gente consigam também ver os seus crescimentos e comparar com essa média Brasil. A gente sabe que varia de região para região, inevitavelmente, mas é sempre bom. E você tem razão, temos que olhar para isso com cuidado. Eu vou pedir para a Ana Vidal rapidinho também falar sobre o nosso papel aí a importância da gestão de categoria e que tem um mito, né, envolvendo gestão de categoria, e eu acho que dá para a Ana falar um pouquinho tecnicamente. Eu acho que de categorias aqui da Profarma, tá? Eu acho que é super importante a gente ter esse bate-papo, porque a gente sempre fala de gerenciamento de categoria como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Com uma complexidade enorme. E a gente precisa entender que nada mais é do que a gente traduzir comportamento para ativação na loja. Então, com isso tudo que a Shélida falou, com isso tudo que o Curata e que a Mafê falaram para a gente, o que isso se reflete em o que eu mudo no meu atendimento? Né? O que eu mudo na minha exposição da minha gôndola? O que eu mudo no meu ponto extra? O que eu preciso colocar lá, não só para atender a demanda, mas também para rentabilizar o meu negócio. Então, acho que basicamente o que a gente está batendo um papo é sobre isso. E aí eu pensei em alguns comentários que vocês fizeram até agora, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. A gente tem um perfil do brasileiro, ele tem um comportamento ligado à saúde dele muito reativo. Né? A gente está começando a engatinhar em prevenir.
né? A gente tem mercados e tem que já são pessoas que já são super mais engajadas com a saúde. Então, os Estados Unidos, né, ele é super forte com vitaminas, ele está acostumado. A gente ainda está engajando e começando a engatinhar nisso. E aí, no meio dessa pandemia, isso vem reforçar esse comportamento de consumo, né? Ele vem acelerar. E aí, quando a Shélida fala dessas oportunidades, de capturar essa oportunidade de categoria, esse é um grande momento da gente fazer essa penetração crescer em categorias que já vinham, né, crescendo com força, mas que agora ganham uma outra fortaleza, né? Então, por exemplo, vitaminas, ou todos os preventivos, então, probióticos, que era um mundo que já vinha crescendo muito e agora começa a crescer de uma forma muito mais expressiva, vitaminas também. E aí, dentro disso, trazendo para o que a Mafê falou, a parte toda de suplementação adulta, né, que é relativamente ainda novo para o consumidor, ele começa a flertar e querer consumir, mas nesse momento ele entende que ele quer fortalecer a saúde dele. E aí o papel da farmácia, ele vem muito, principalmente para orientar, porque esse é o canal especialista. Então, a forma que a gente tem que atender tem que ser muito mais consultiva, a gente tem que dar a informação certa, a gente tem que expor com prioridade. E aí, quando a gente fala de expor de prioridade, a gente já vem batendo um papo há muitos anos sobre o mistério do OTC no autosserviço. Não tem espaço, eu quero trazer, eu não consigo. É sempre um desafio muito grande esse OTC no autosserviço, mas mais do que nunca é imprescindível a gente romper essa barreira e colocar essa exposição no autosserviço, principalmente, pelo menos, se eu não tenho uma loja que comporta o OTC inteiro, pelo menos o coraçãozinho ali do OTC, que é a gripe que está agora, é o super foco de demanda, mas o gastro, vitaminas e toda a parte de analgésico, né? Então, pelo menos se eu conseguir mover essa categoria, ou grande parte dessa categoria para o autosserviço, eu vou garantir um atendimento muito mais ágil, porque a agilidade nesse momento é imprescindível, né? Acesso nesse momento é imprescindível. E eu acho que ao longo desse bate-papo a gente vai desmistificando um pouco do GC e entendendo mais quais são os pontos extras que a gente tem que trabalhar, como que a gente tem que trabalhar, nosso planograma, o que muda, o que não muda, e junto a gente vai trabalhando tudo isso. Maravilha, Ana. Agora eu vou passar a bola para o Adriano Prado, que é VP da distribuição, é o nosso VP aqui da Profarma. E conta para a gente aí um pouco, Adriano, como é que você vê o papel da distribuição, né? O nosso papel nessa oportunidade toda. Boa tarde, pessoal. Antes de responder aí o nosso papel, eu queria agradecer nossos clientes, né, nossos parceiros, nossos fornecedores. Hoje o Sami divulgou o nosso resultado ao mercado, foi um resultado brilhante, né, no primeiro trimestre. Então, queria agradecer aqui em público. Sem vocês, a gente não consegue fazer esse resultado. Falando no nosso papel, a Profarma é um distribuidor, ela está no meio da cadeia, né, nessa cadeia farmacêutica. A gente entende que o nosso papel é ser o elo entre o fornecedor, a indústria, com os nossos clientes. E aí, especificamente nesse assunto, né, de gestão de categoria, eu acredito que a gente tem dois papéis aí, né? Então, esse papel ele é dividido em dois pilares. O primeiro é fornecer informações, né? Como nós estamos mais próximos da indústria, até dos institutos de pesquisa, fica mais fácil para o distribuidor captar através essas mudanças de mercado e fornecer isso numa informação útil para os nossos clientes. Eu vou dar alguns exemplos. Essa live aqui é um exemplo disso, né? A gente vem tentando, através dessa inovação, levar informação para que os nossos clientes fiquem antenados, mas informação de gestão de categoria é trazer o que está na frente, né? O que as grandes redes ou as médias redes vêm fazendo e a gente levar para os independentes, para os clientes do associativismo. O segundo pilar, que é o nosso papel, né, é garantir o abastecimento, né? Pode parecer óbvio, né? A gente ter um bom nível de serviço, mas não é nada fácil garantir um abastecimento com essa mudança enorme que todo mundo falou, o pico de março, a queda de abril, e aí a gente está se adaptando com essa informação, a gente capta informações da IQVIA, por exemplo,
os nossos números internos e a gente começa a ver mudança no mix dos nossos clientes, né? Foi falado aqui mais cedo que o consumidor está no bairro, né? Está na residência, então ele está consumindo mais na farmácia de bairro. Na hora que você soma isso com os 40 mil clientes que compram conosco, o nosso mix de venda vem sofrendo uma atualização e isso a gente tem que captar rápido para poder manter esse abastecimento, né? Então, eu diria que esse pilar de garantir o abastecimento é muito importante. A gente precisa captar esses movimentos para adaptar no nosso planejamento de demanda, no nosso modelo de supply e imputar sempre essas informações de mercado. E aí eu queria fazer um ponto, né, do que foi falado aqui, chamar a atenção para os nossos clientes, esses clientes que têm os independentes, clientes de bairro. A gestão de categoria é tão importante para vocês, como foi falado, né, o consumidor ele está mudando seus hábitos, né? Então, existia muito aquele consumo do trabalhador que comprava na farmácia próximo do trabalho dele, no centro urbano. Agora, esse trabalhador está em casa, ele está consumindo na farmácia. E a gente sabe, pelos números, que o mix de uma farmácia de bairro, normalmente, ele tem uma profundidade menor do que uma média rede, do que uma grande rede. Vocês precisam, né, os nossos clientes precisam estar atentos a isso, né? Ter gestão de categoria, não adianta ter a categoria, ter só um produto, ter só a curva A, falando especificamente de nutrição, não adianta ter só uma, né? Então, o consumo mudou e esse consumidor que estava acostumado a comprar nas redes ou nas lojas de centro urbano, eles continuam tendo a necessidade desse consumo no bairro, né? E a gente vem percebendo isso, né? Os clientes que conseguiram captar esse movimento rápido, a gente vem percebendo isso na nossa reposição, porque majoritariamente a Profarma como distribuidor atende esse cliente independente, o cliente do associativismo, né? As redes locais, as redes regionais, e a gente vem percebendo essa mudança, esse incremento de um mix mais profundo, uma curva B, uma curva C, categoria, e isso pode ajudá-lo aí na gestão de categoria, rentabilizar melhor a loja de vocês, o valor, né, e o melhor atendimento. Então, Ana, acho que resumindo o nosso papel, a gente não está... Quando a gente fala em informação, a gente tem um projeto aqui, ainda é confidencial, mas de tentar captar a informação de trade, né, de como arrumar uma gôndola, qual é a melhor forma de dispor o produto. A Ana Vidal vai falar um pouco sobre isso. A gente tem de melhorar a gestão deles, né? Mas o nome passa por captar essa mudança de mercado e abastecer os nossos clientes. Isso a gente vem conseguindo fazer muito bem. Obrigada, Adriano. Bem bacana. Eu estou sabendo aí dos seus planos. A gente está com 630 pessoas participando com a gente dessa live, então obrigada pela audiência e vamos seguir, né, agora o nosso bate-papo para a gente gerar algumas recomendações, algumas dicas, algumas provocações, né, para esse nosso cliente independente e médio, que ele consiga voltar depois para a sua mesa e tentar fazer as análises levando em consideração tudo que vocês falaram e ele tentar se preparar para capturar melhor essas oportunidades. Aí eu queria falar com a Shélida, porque você puxou esse gancho, né, de como fazer isso na prática, e depois tem uma pergunta aqui no Q&A que eu vou procurar, e aí em seguida a gente vai rodando. Vamos lá, Shélida, por favor. Então, vamos lá. Um ponto que é importante, que está acontecendo agora e que nos próximos meses vai continuar acontecendo, o tempo em loja. O consumidor, ele não quer ficar muito tempo em loja. Isso é um fato hoje. E a gente tem que assumir que daqui a alguns meses, quando voltarmos à normalidade, o Covid vai estar aí, não temos uma vacina. E, portanto, os cuidados, máscara, álcool gel, isso se mantém
E o desejo de entrar numa loja, resolver o meu problema rapidamente, vai acontecer. Então, se eu entro em uma loja e estou com uma dor de cabeça, vou trazer um exemplo fácil. Estou com uma dor de cabeça, não tenho remédio em casa, preciso comprar. Entro na loja, nenhum medicamento para fora do balcão. O meu remédio de dor de cabeça não está para fora do balcão. E o balcão está cheio. Eu vou sair da loja e vou procurar a loja, talvez do vizinho, que muitas vezes tem o meu remédio de dor de cabeça no check-out. Eu vou passar, pegar, comprar e ir embora. Então, é fundamental que o autosserviço do medicamento MIP esteja ao acesso para fora do balcão, qualquer que for o espaço. Comecem fazendo, é possível um módulo, é possível, é difícil, mas um módulo, 2, 3, 4 módulos, tudo é possível, mas deem acesso para o consumidor, porque isso também estimula o entendimento dele, a compra dele de prevenção, esse hábito que ele teve de comprar vitamina C agora, se ela estiver ali na cara dele, nós vamos conseguir manter esse hábito. Então, ponto natural, a gôndola bem organizada, com as categorias para fora. Eu posso criar uma ponta de gôndola com uma solução, por exemplo. Que solução? Uma solução de uma farmacinha de casa que tenha analgésicos, para cólica menstrual, por exemplo, que tenha ali o antigripal infantil, que tenha um remédio para um antiácido, um remédio para fígado, que tenha ali um antiestresse. Eu posso criar uma solução de prevenção, que trabalha a vitamina D, vitamina C, que trabalha a alimentação, o nutricional. Então, eu posso fazer isso numa ponta de gôndola, num balcão, num canto de balcão. O check-out, que normalmente a gente gosta de ter balas, chicletes e barrinhas, ok, esses são produtos de conveniência, mas é importante que minimamente um mix básico de OTC no check-out, analgésico no check-out, tem um giro muito alto, super importante. No momento agora do inverno, um antigripal. No momento do verão, eu posso trocar o antigripal por um gastro, um remédio de fígado, um antiácido. Então, essas pequenas mudanças na loja já vai fazer uma grande diferença em atender o consumidor de uma forma rápida, conveniente, ajudando, ensinando ele para que ele continue com esse tratamento, com essa prevenção. Então, são coisas básicas. E aí, precisamos discutir o mix, né? Um mix, uma mistura entre marca, similar e genérico. Eu não posso ter só genérico, eu não posso ter só similar, ou eu não posso ter só marca. A gente sabe que um mix adequado entre... Sabemos, sim, que vamos ter, o consumidor tem lá, a Mafê comentou, é uma cesta de dinheiro e ele vai ter que fazer escolhas. Mas nesses momentos de crise, alguns produtos, eles não abrem mão do produto de marca. Por quê? Porque ele só tem um dinheiro e ele não pode errar. E ele já sabe que o remédio de gripe dele é aquele e que funciona para ele. Por que ele vai comprar um outro que ele ainda não testou? Então, mas é importante também que tenha talvez a dipirona genérico, porque ele já está acostumado. E talvez tenha um similar que ele... Então, um bom equilíbrio entre marca, genérico e similar é fundamental. Precisa ter 13 marcas de genéricos diferentes? Não. Normalmente, o consumidor faz uma escolha de um rol de 3 marcas, 2 ou 3 fabricantes. Então, você pode ali ter os mais vencedores, os que mais vendem, e fazer um mix, um sortimento que você consiga expor. Então, não precisa ter 15 marcas de dipirona. 2, 3 marcas é o suficiente para o consumidor. Então, acho que é levar um pouco desses aspectos
para o dia a dia é fundamental. Estava no mudo. Então, e é isso, né, Shelly? Da gestão de categoria é isso. A gente não vai ficar olhando só para uma determinada marca e acelerar nela. Tem que olhar o que o consumidor quer, né? Então, é isso que é o barato dessa história. Curata, eu queria, assim, ver também as suas recomendações, as suas dicas, dado que vocês têm muita informação, né, e acesso, e então compartilhar é sempre bom. Mas, assim, eu queria que se você pudesse repetir, né, porque a gente teve, né, audiência entrando de novo ao longo da live, se você, né, se você fosse lá o dono da farmácia, que categorias você aprofundaria agora um estudo para capturar todas as oportunidades, dado o crescimento que elas vêm apresentando, a performance, né, que elas vêm apresentando. Legal. Bom, só queria agradecer a explicação da Shelly, acho que está muito em linha do que todo o mercado está buscando em relação a desenvolvimento de categorias, né, desenvolvimento do próprio varejo farmacêutico. Acho que o principal ponto da Shelly, né, o OTC ele tem que estar para fora do balcão. Só para vocês terem uma ideia, né, para informação, não sei se todos sabem dessa informação, mas o OTC como um todo, ele representa por volta de 45% de todo o faturamento do autosserviço, né? Então, se a gente pegar a farmácia inteira e tirar os produtos de prescrição, 45% do faturamento é OTC. Então, não faz sentido o OTC estar atrás do balcão. Tá? Isso em termos financeiros. O segundo ponto que ela comentou foi o papel que o OTC também pode exercer não só no autocuidado, que é a principal âncora, mas também o produto estar disponível para que o consumidor ele faça aquela compra de impulso ou de reposição da farmacinha, etc. Então, são aqueles parâmetros básicos que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, né? E que é um processo longo de catequização, e a gente sabe que em nem todos os estados o MIP ele está para fora do balcão hoje, né? Por uma série de questões, mas aqui é legal que a gente reforça a importância de dar esse acesso ao consumidor e dar a oportunidade para esse consumidor se autocuidar, né, dentro do ambiente farmacêutico. Tá? Voltando à sua pergunta sobre as grandes categorias, então a gente mostrou, eu estava comentando que o mês de março ele impulsionou praticamente todas as categorias, no mês de abril a gente teve essa queda média de uns 25% em volume, né, em unidades no mercado. OTC, né, voltando ao tema OTC, foi um dos que mais impulsionaram o crescimento desse mercado, especialmente olhando o autosserviço, né? Então, vitaminas, minerais, suplementos, como já foi comentado exaustivamente aqui, ele é o que mais puxa esse crescimento, né? Pra vocês terem uma ideia, de janeiro até abril, o crescimento da categoria como um todo foi de 60%, 63% em volume, é muita coisa, é muito novo consumidor, né, sendo trazido para essa categoria agora nesses últimos 2 meses, sendo que vitamina C é o principal, né, o principal ator aí dentro da categoria de vitaminas, crescendo 160%. Multivitamínicos, que muitas vezes, às vezes nem tem essa função, essa comunicação, né, no geral, porque dentro de multivitamina você tem uma série de tipos de produtos, mas ainda assim ele cresce 36%, e as mono, que são a vitamina D, foi comentado a vitamina D agora, né, a vitamina B, vitamina A, enfim, que normalmente tem até um viés aí da prescrição médica, né, cresce por volta de 18%, 19%. Então, essas são as categorias que a gente precisa prestar atenção, voltando um pouco também no que a Shelly comentou lá no começo, né? Tem várias categorias dentro do próprio OTC que podem se embarcar dentro desse contexto da melhoria das atitudes em relação ao autocuidado, né? E que são categorias que são, no final das contas, relacionadas. A parte gastro, né? A gente já via um crescimento forte aí dos probióticos, eu acho que é uma categoria que a gente precisa apostar. A gente já via ali atrás o crescimento dos colágenos, né? Não colágeno de pele, aqueles colágenos para facilitar o movimento. Esse tipo de categoria também está numa fase interessante aí de decolagem, né? De crescimento. Os próprios calmantes, né, dentre as top 6, 7 categorias de OTC, calmantes é uma delas, né, que mais cresce. Então, calmantes, para vocês terem uma ideia, que a Shelly deu o exemplo aí de maracujina, esse tipo de categoria já cresce 20%. E como ela não faz parte das top 4 de OTC, muitas vezes ela acaba sendo esquecida pelo ponto de venda, né? Então, eu acho que dentro de OTC é isso. Quando a gente olha a informação de mercado, a gente sabe que o comportamento por ponto de venda, por região, ela é diferente, né?
Mas, no geral, a tendência de consumo, né, do brasileiro, ele é muito similar. Agora, o que os PDVs precisam olhar é a informação da sua própria loja. Porque pode ser que uma categoria que esteja crescendo muito em uma determinada região não cresça tanto em outra. Então, entender o que o consumidor vem buscar na sua loja, né, e prover esse sortimento básico para ele. Né? A gente sabe que o fluxo de caixa às vezes é difícil, ele não consegue fazer muita estocagem, não consegue fazer muita profundidade de gôndola, mas ele precisa ter o básico, que foi muito bem explorado aqui pela Shélida. Então, eu imagino que hoje o PDV tem que atingir o olho do mosquito, né? Ele tem que saber exatamente o que está acontecendo, usar informação no dia a dia, e como o meu amigo Jean Martins sempre diz, né? A execução é a estratégia. Então, como as coisas estão mudando muito rápido, a execução ela tem que acontecer, né, diariamente, e a resposta do PDV ele tem que ser rápida para atender esse consumidor. Tá joia, Ana, eu queria pegar esse gancho. A Shélida falou, desculpa interromper, mas ela falou um ponto importante, que é o tempo em loja. E eu tenho uma dúvida, até estava falando com a Ana Vidal um dia desses, eu acho que esse é um ponto importante para a gente passar de dica para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, perdão. E a gente está ouvindo de algumas cidades entrando em lockdown, né? Então isso só deve ficar mais forte, essa questão do consumidor querer entrar na loja e resolver o seu problema logo. E aí eu tenho uma dúvida, eu faço para a Ana Vidal, enfim, mas para quem quiser contribuir, a maioria das lojas hoje, elas pegam os produtos geradores de tráfego, né, de fluxo na loja, colocam no final da loja, né, como o intuito de levar o consumidor para circular pela loja toda, tendo a oportunidade, né, da gestão de categoria e a utilização dos materiais mensais, fazer mais a venda. Vocês acham que nesse momento de Covid isso tem que ser invertido? Então, um produto de geração de fluxo vai para frente da loja para o consumidor entrar rápido, pegar o produto para o checkout e ir embora, ou não chegou o momento de fazer isso? Ou existe alguma maneira de atenuar esse problema de fazer muitos consumidores ir até o final da loja? Enfim, ou isso não é uma preocupação? Como é que vocês veem isso? Eu posso começar falando, depois eu acho que vou pedir ajuda das minhas colegas para complementar. A gente já vem acompanhando alguns estudos mais recentes que antigamente tinha muito esse comportamento da gente fazer o consumidor ficar o maior tempo possível dentro da loja, para fazer ele circular e conhecer todas as categorias, mas nos últimos estudos já falam que o nosso consumidor, mesmo antes de Covid, ele já é muito mais ansioso, ele quer gastar o mínimo de tempo possível. Então, a organização ela tem que ser orientada para facilitar, né? E aí, quando a gente levando isso para a realidade, para a nossa realidade agora, eu estava ouvindo muito o Kurata falando de várias categorias, mas a gente acabou pontuando várias categorias super relevantes de oportunidade. E como é que eu agrego isso no ponto de venda, num espaço, como é que eu faço isso ficar fácil? E uma ideia que a gente pode ter é sempre olhar pelo olhar do comportamento de consumo. Então, pensa que a gente pode criar pontos na loja ou pontos extras condicionados a uma sensação ou uma necessidade. Então, se eu tenho um aumento de estresse, eu posso ter uma ponta, não de um OTC específico, mas eu posso ter uma ponta de estresse, com produtos fitoterápicos para ele dormir melhor. Eu posso ter uma ponta com chás, que dentro daquela ponta pode ter chá, pode ter um relaxante muscular, ou seja, várias categorias que elas se mesclam, mas para o consumidor aquilo faz super sentido, porque na verdade eu estou criando uma ponta que atende uma necessidade dele, né? Então acho que a configuração, respondendo a sua pergunta, é facilitar e agrupar produtos para aquela cesta acontecer de maneira mais acelerada e ele fazer a compra de maneira eficiente. Eu acho que essa é a melhor resposta. E aí cada loja vai achar essa configuração ideal. E ajuda a lembrar, né, o consumidor, né? Você colocando os produtos e as categorias correlacionadas, ele está com pressa, vai para o que ele foi com a lista, né, na cabeça para buscar, mas você acaba lembrando a ele de todas as outras oportunidades para compor a cesta e aumentar o ticket, que eu acho que esse aqui também é o nosso objetivo, né? Shélida, você manifestou aí que queria comentar alguma coisa. Depois eu quero ouvir as dicas da Mafê com relação à nutrição lá para a loja.
Acho que o ponto em relação às exposições, acho que ainda vale lembrar que o MIP, por mais que ele esteja para fora, por mais que ele esteja no autosserviço, tem uma relação ainda com o balconista, porque, inclusive, o balconista pode prestar um serviço e complementar uma receita prescrita com um MIP. Então, a proximidade das exposições do MIP ainda com o balcão, mesmo nesse sentido, a gente ainda acha que é a melhor solução. Então, as pontas que estão próximas do balcão são as melhores para soluções de MIP, porque ele pode ali compor mesmo. Alguém que sai de uma cirurgia vai precisar, eventualmente, de um analgésico, de um lisador, enfim. Então, o farmacêutico pode compor e fica melhor ali para o ambiente da farmácia. Agora, quando a gente fala de outras categorias que têm menos essa relação, você até pode ter em locais mais visíveis, vitaminas, os nutricionais, porque ela depende menos dessa relação farmacêutica. Mas, mesmo assim, ainda a gente acha que essa relação balcão-MIP e essa proximidade é a melhor solução. Tá? Joia. Mafê, você quer complementar? Pode tocar aí, Mafê. Quero sim. A gente também, assim, é o que a Ana comentou, né? A gente já vinha enxergando essa tendência de não fazer mais o shopper, né? Visitar a loja toda. E agora, com o Covid, isso se intensificou, né? A gente tem pesquisas também e dados que mostram que a frequência de compra ao ponto de venda, né? O número de visitas diminuiu, ele compra um pouco mais, mas, assim, o número de visitas diminuiu. E a gente sabe da importância de ter uma farmácia de bairro, né? A conveniência e como as pessoas estão fazendo as compras perto da sua casa. Então, o que a gente está propondo, o que a gente tem trabalhando muito, é a questão da solução. Então, no nosso caso, por exemplo, a solução é o espaço do bebê, por exemplo, né? Como é importante a gente ter as exposições perto, porque às vezes a mãe vai comprar uma fralda e um lenço umedecido, e ela pode já também aproveitar e levar uma fórmula infantil, né? Ou vice-versa, ou for comprar uma fórmula, ela já pode colocar um lenço umedecido na cesta de compras dela. Então, a gente trabalha muito, e essa é uma tendência da Nestlé, dessa categoria como um todo, trabalhar assim a solução e principalmente o espaço do bebê. É isso que a gente vem fazendo. Em relação ao que você me perguntou, né, quais são os pontos de nutrição infantil, eu acho que a gente também, eu queria reforçar um ponto que o Adriano fez e que para a gente vale muito, que é a questão do abastecimento, da importância do abastecimento. Então, eu queria contar um pouco para vocês, assim, como é que é essa shopper, né, como é que é essa mãe quando ela compra a fórmula infantil. A mãe que compra a fórmula, ela chega na loja, a fórmula que ela dá para o filho dela não existe, não tem naquela loja, ela vai embora da loja, ela não troca de marca. E a gente sabe que algumas categorias ela troca de marca, né? No nosso caso, não, ela abandona a loja. Então, isso é muito forte, né? Então, assim, a questão do abastecimento, se a gente errar no abastecimento e não tiver o produto daquela mãe, ele perdeu aquela compra, né? O varejista, vocês perdendo essa compra. Então, é muito importante a questão do sortimento. O Kurata comentou muito, quanto a gente só está antenado nesse momento, entender profundamente o shopper da nossa loja, o que ele compra e qual o mix que ele compra, e ter isso abastecido. E eu acho que um ponto também super importante que a gente deve trabalhar para a forma infantil, acho que a Ana comentou um pouco, né, de rentabilidade, é a gente não pensar só no básico. A gente sabe, principalmente na categoria do mundo infantil e de fórmulas, o quanto esse mercado está indo para o premium e super premium, né? Que são as categorias que mais crescem. E é uma oportunidade que a gente tem, juntos, de melhorar a nossa rentabilidade. Então, sim, a importância da gente ter espaços adequados de acordo com a venda, mas pensando sim em como a gente, como loja, consegue provocar esse movimento para melhorar e trabalhar esses sortimentos mais rentáveis, né? E é uma busca, é uma tendência, e a mãe está querendo. E se a gente oferecer isso como loja, a gente pode acelerar isso muito, né? Mesmo ponto para suplementos. A gente sabe que o suplemento adulto é muito recente, a gente comentou anteriormente, não vou voltar, né? Mas ainda tem um espaço muito restrito na loja, né? Então, assim, como a gente pode oferecer um espaço melhor e fortalecer também, acelerar ainda mais essa tendência? São categorias muito rentáveis. E, por fim, acho que você ainda comentou dos espaços das lojas, né? A gente fala muito dos pontos de contato que esse shopper vai ter dentro da sua loja. E o checkout, todo mundo sabe, né? 100% dos nossos consumidores passam pelo checkout, é muito importante. E a gente também tem outros itens, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas 33% das vendas de chocolate são de etiquete, assim. Então, como a gente tem que trabalhar não só quando a gente olha o universo de alimentos, né, itens também que trazem maior, agregam margem, que podem ajudar no nosso sortimento como um todo, né, no resultado melhor da nossa loja.
Então, acho que é um pouco disso para a categoria de alimentos. Joia. Eu queria ouvir um pouco vocês com relação à sazonalidade, né? A gente, de certa forma, viu uma antecipação de algumas categorias que têm essa característica de inverno, né? Foram antecipadas ali no finalzinho de março. E como é que vocês estão vendo o inverno? Eu sei que tem que conversar com São Pedro, né? Mas como é que a gente está vendo o inverno desse ano, né? Se vocês veem algum movimento específico, talvez eu acho que a Shélida, né? Pelo tipo de produto da Hypera, acho que pode dar aí uma luz para a gente. Inclusive, ótima pergunta, Ana. Nós estamos comprando os relatórios da Climatempo. Olha. Então, a gente pode disponibilizar para vocês semanalmente e para que vocês disponibilizem para os clientes de vocês. Mas temos boas notícias. Teremos um inverno rigoroso ao longo do Brasil. Apesar desse Brasil gigante. Então, hoje pela manhã, nós fizemos até a nossa reunião com a Climatempo foi ontem. E a gente já tinha previsto, essa é a primeira frente fria, então aqui no Sudeste estamos tendo uma frente fria agora, esta semana. A semana do dia 20 de maio é uma semana com mais uma onda de frio, de frentes frias. E junho, no Brasil inteiro, junho e julho, o ano passado praticamente não tivemos, passamos o julho na praia. Então, não só não vamos passar na praia este julho, como passaremos com bastante frio, muitos antigripais. Então, assim, a gente vai ter um inverno mais rigoroso. Então, é importante a loja se preparar, ter essas soluções de descongestionante, antigripal, um analgésico, termômetros. Então, pode fazer essa solução para o consumidor. A gente vai ter um inverno bem mais rigoroso que vai se estender até as primeiras semanas de agosto. Então, a gente tem comprado esses relatórios do Climatempo, tem nos ajudado bastante, a gente já tem, né? Então, já colocamos esse final de semana na rua algumas promoções exclusivas, esperando esse final de semana mais frio. Então, teremos um inverno, sim, a loja precisa, é importante a loja estar preparada. Então, é o momento do check-out de ter um antigripal, é o momento de ter uma ponta de solução, é o momento de ter algumas promoções, sim, nessas categorias, porque talvez o consumidor tenha se abastecido, sim, em março, mas a gente já tinha visto, e o Curaca pode confirmar, janeiro e fevereiro, para a categoria de gripe como um todo, ela vem desde janeiro se mostrando com crescimento. A gente teve no norte do país muita chuva, no nordeste, o tempo no sul foi um pouco mais atípico, mas agora vai ter frio no sul. O sul estava realmente mais quente e seco, mas a gente vê centro-oeste hoje, acho que Goiânia, não sei se tem alguém, né, que vai estar aqui de Goiânia, mas Goiânia está super frio, acho que está 18, 20 graus, o que é muito frio para Goiânia. Campo Grande está frio. Então, acho que a loja precisa estar preparada, ter essa agilidade nessa execução de inverno. Joia. Eu acho que para a Mafê, não sei se tem tanto impacto sazonalidade, mas eu acho que tem muito impacto lançamento. E a gente sabe que lançamento é sempre um pilar que traz resultado para todo mundo, né? Traz resultado adicional para vocês, para a distribuição, para o varejo. E eu queria que você, de repente, comentasse um pouco como é que estão as apostas nos lançamentos diante de tudo isso, né? Se vocês seguem com o planejado ou vai ter alguma alteração. Vão ter muitas alterações. Hoje o Marcelo, o nosso CEO, né, ele participou de um fórum de manhã e a gente estava discutindo exatamente isso, né? Tudo que foi planejado em janeiro, a gente praticamente jogou fora e começou de novo, né? Cada dia a gente está vivendo, parece uma semana, um ano. Então, a gente tinha feito um planejamento, a gente ia trazer muitas inovações esse ano e a gente teve que fazer escolhas, né? Por nós e por vocês. Não faz sentido, no momento que a gente está vivendo, a gente trazer inovações que não agreguem tanto valor assim, que não vão contribuir, né? Pelo contrário, vão atrapalhar nesse momento. Acho que esse é o momento de fazer o básico bem feito, é o que a gente vem discutindo muito, né?
Esse é o fundamental nesse momento, ter a loja perfeita, com o sortimento correto, mas óbvio que a gente sabe que inovação faz parte do nosso negócio, inovação agrega valor para todos nós, né? Para o nosso negócio, para o de vocês, para as lojas. É fundamental trazer inovações. Então, o que a gente fez? A gente tomou uma decisão muito dura, a gente fez muitas escolhas, a gente postergou várias dessas inovações para o ano que vem, e a gente concentrou as nossas inovações. Então, grande parte das nossas inovações vão vir em agosto, que a gente traz de uma vez só, e a gente traz aquelas inovações que são realmente relevantes e que vão agregar valor nesse momento, né? E que vão trazer rentabilidade para o nosso negócio e vão acelerar o crescimento. Então, foi isso que a gente fez. Mas a gente tem várias novidades, focando principalmente em umidade, focando na questão do orgânico, dos saudáveis. Então, tudo isso vocês vão ver mais daqui a pouquinho. Já despertou a curiosidade. Adriano, Ana Vidal, vocês têm algum ponto para complementar? Porque aí a gente já são 5h10, a gente está caminhando aí para o fim. Tem pergunta a respeito de HB, cosmético, é um tema para semana que vem, tá? Então a gente nem vai mergulhar tanto agora, porque semana que vem a gente vai falar sobre esses outros, né? Sobre essas outras categorias tão importantes para a área de venda. Então, queria ver se a gente está aqui num bate-papo, trocando ideia com os nossos clientes, se vocês têm alguma pergunta entre vocês também. Então, vamos lá, a hora é essa. Eu tenho uma pergunta para elas em função, né, como nesse momento de Covid, se existe algum planejamento, alguma previsão de alteração de material de merchandising para as lojas, para atrair a atenção do shopper de forma diferente. Como é que a indústria, muitos profissionais, vocês, os vendedores, equipes de trade que fazem esse merchandising nas lojas, eles estão em casa, né? Então, como é que vocês estão se preparando para isso? Se tem esse planejamento, alguma coisa relacionada a isso para atrair a atenção do shopper na loja? Ou alguma dica para os nossos clientes em relação a isso? Então, vamos lá, Adriano, alguns pontos aí que eu queria colocar. A gente imediatamente, a partir do momento que começou a história do Covid, a gente montou algumas peças que podem ser usadas num site, no e-commerce, no WhatsApp, com dicas práticas de como se prevenir, a questão de dor muscular, porque as pessoas estão trabalhando em casa e às vezes eu tenho vontade de ir lá no escritório buscar minha cadeira do escritório. Né, porque a cadeira aqui de casa toda ela não estava preparada, né, para isso. Então, as pessoas têm dor muscular, enfim, todos esses sintomas, a gente fez alguns materiais focados em dar mais dicas, prestar mais serviço, né? Então, a gente tem vários materiais que a gente pode disponibilizar para vocês e que podem ser disponibilizados para todos os clientes. Os materiais já estão em alta, eles podem usar em tabloide, no sentido de dar mais serviço e mais informação para o shopper. Esse foi o objetivo. Tem lá o produto, né? Então, por exemplo, biotônico. Biotônico a gente viu disparou o crescimento. Por quê? Para a preocupação da mãe com a alimentação. Será que meu filho está se alimentando direito? Então, a gente fez um material com dicas de alimentação infantil. A gente fez um material, então, existe esse material que pode ser usado em vários canais. Além disso, a gente percebeu, muitas vezes, o consumidor, essa vontade de entrar na loja, então a gente reforçou também algumas comunicações, e essa é a dica. A história da vitamina C, é importante já mostrar para o consumidor aonde está a vitamina C. A gente fez recentemente uma pesquisa de analgésicos, onde é super importante a palavra analgésicos, já colocar para o consumidor ali a comunicação mais clara, dor de cabeça, dor muscular, febre, porque é assim, né, que o consumidor vê. Então, quanto mais claro a gente for, e nesse momento, uma comunicação humana, de novo, o papel do balconista em dar uma dica, em procurar ajudar esse consumidor, faz toda a diferença. Mas a gente mudou, sim, a nossa comunicação, criamos algumas peças para ajudar o balconista, até script para balconista a gente fez, com algumas dicas de como eles podem ajudar os nossos consumidores nesse momento tão difícil. Então, a gente pode disponibilizar esse material em alta para vocês,
e está disponível para todos os clientes da Profarma, tá? Para serem usados, acho que é útil. E a gente está aberto, Adriano, a qualquer ideia que vocês tenham, a gente está aqui aberto e disponível para criar o que vocês quiserem, tá? Tá bom? Não, legal que a gente tem esse trabalho às vezes a indústria tem dificuldade de levar o material de merchandising para o cliente, né? Ainda mais nesse momento que normalmente quem leva é a equipe de trade da indústria. Então, colocando à disposição de vocês para todos os nossos fornecedores, né? É o nosso papel nesse momento. A gente tem distribuição diária para todos os clientes no Brasil. Então, na dificuldade, né, de se transitar, né? Então, vamos conversar sim. O cliente compra todo dia. A gente pode levar esse material de merchandising ou um informativo. Acho que esse é o nosso papel. Então, super top. Vamos depois. Tá aceito o desafio para a gente fazer isso para os nossos clientes. Mafia, você tem alguma contribuição nesse sentido de, assim, como é que vai ser o dia a dia na loja, né, do ponto de vista de merchandising, de materiais, de informação? Sim, claro. A gente também, né? A gente também mudou bastante, a gente fez um movimento muito forte de comunicação. Acho que o que a Shelida falou é muito importante, a questão da prestação de serviço, e a gente se preocupou muito com isso. Acho que informação é a palavra da vez, né? É muita coisa nova, a gente está vendo muita coisa, a cada minuto muda, e acho que a gente tem muitas dúvidas, né? E a gente buscou, como empresa, prestar esse serviço também para a população. Então, nosso investimento foi muito forte em comunicação. A gente também lançou várias newsletters, a gente impacta muito os farmacêuticos. Acho que é importante depois também a gente dividir com vocês essas informações. A gente lança mais de 12 mil letters em pessoas impactadas para poder explicar um pouco o momento que a gente está vivendo, a importância das nossas categorias e como elas contribuem para esse momento. A gente também tem participado de vários webinars. A gente tem trazido vários especialistas, a gente tem trazido médicos, nutrólogos, nutricionistas, para também falar sobre esse momento. A gente também vem prestando esse serviço. A gente vem prestando um serviço digital de informação, de treinamento para os farmacêuticos. Então, dado que a gente não consegue ir presencialmente, né, tanto nos médicos, no pediatras e nas farmácias, a gente conseguiu criar um programa nosso e a gente vem fazendo tudo isso online e tem funcionado super bem. Inclusive, é muito interessante isso, porque o tempo que a gente tem investido em cada uma das visitas e que as pessoas têm se dedicado é maior do que presencialmente. Olha que interessante. Então, de fato, a troca está sendo muito rica, né? A gente tem também uma plataforma que se chama Baby & Me, então lá a gente começou também a comunicar várias informações do Covid, de lavar a mão, da importância desse momento, do distanciamento, do uso das máscaras. E a gente também tem usado, por exemplo, marcas nossas de suplementos adultos e seniors, não só para falar das nossas marcas, né, mas também para prestar um serviço para a população. Então, por exemplo, com o Nutrem, a gente faz um vídeo para os idosos, né, que é o público da terceira idade, de como fazer o WhatsApp com a família. Eu acho que é muito legal porque também é pensar nisso, né? São pessoas que estão vivendo algo que talvez nunca fizeram com a família e nunca precisaram, e a gente também vem prestando esse serviço. E as lojas, Adriana, acho que sim, é super importante que você comentou, como a gente falou muito de solução, acho que a gente pode sim pensar em displays para isso, né? A importância desse momento para poder fornecer para a loja, e sim, e depois a gente entra em contato para ver o que a gente pode oferecer de adicional para as lojas de vocês. Legal. Gente, para a gente começar, né? Começar a terminar a nossa live de hoje, eu queria entender, na visão de vocês, qual foi o legado, né, dessa crise. E aí eu gostaria até de começar com o Kurata. Tirar do mudo aqui, né? Estão me ouvindo bem aí? Acho Sim. que a Adriana estava cortando um pouquinho, não sei se era só aqui. Bom, legado, basicamente a gente está passando por um processo de mudança grande, né, de comportamento do consumidor. As empresas estão correndo para se adaptar, né? A gente já comentei no começo da minha fala dessas mudanças importantes que estão acontecendo em relação à digitalização, as novas formas de contato e de que maneira toda a cadeia, né, distribuição, farmácias estão fazendo para que esse empecilho, né, do consumidor não ir ao ponto de venda, como ele consegue entregar esse serviço, né, seja em forma de produto, seja em forma de atendimento farmacêutico. Então, tem muita discussão, né, acontecendo nesse momento em relação a
todo esse ecossistema, né, na mudança desse ecossistema de saúde, mas eu acho que o grande legado é o aprendizado diário que a gente está tendo aqui hoje, né? Está passando por mudanças importantes, tanto no âmbito governamental, né? Hospitais estão implementando as suas ações, a própria distribuição, e a indústria com esse trabalho fantástico, né? Com esses exemplos que a Shélida, que a Mafê deram. Então, eu acho que o processo evolutivo ele continua, a gente não pode esquecer do básico, né? Do básico bem feito. O mais importante agora é garantir que a população ela seja atendida em relação à saúde e que o produto esteja dentro do ponto de venda, né? Em relação eu queria voltar só um pouquinho. Eu respondi, Ana? Respondeu, sem dúvida. Legal. Só voltando um pouquinho nessa questão eu tenho uma pergunta, se você me permite, principalmente para Ana Vidal, para Adriano. A gente sabe que mais ou menos 30% do crescimento de HB ele vem de inovação. O OTC tem crescido muito, né, em relação a novos produtos. Eu queria entender deles como eles estão nutrição infantil também, né, principalmente com as fórmulas especiais. Eu queria entender como eles estão se preparando nesse período de agosto, setembro, em que todo mundo vai lançar produto ao mesmo tempo, sabendo da importância, né, de você ter esse produto disponível para o consumidor, porque o consumidor busca inovação. É uma provocação que eu queria fazer isso hoje, porque é uma dúvida também pessoal minha e que não está claro, imagino, para o mercado. Eu acho que do lado de gerenciamento de categoria, voltar para o nosso básico de gerenciar o sortimento de maneira eficiente. Então, se a gente tem que o lançamento, ele é importante porque ele move a categoria, ele abre a categoria para novos nichos que de repente eu não atendia, então eu preciso atender isso. É importante a gente entender também se o lançamento ele está agregando para o desenvolvimento dessa categoria ou não. Então, não é todo e qualquer lançamento que é interessante estar na gôndola. Às vezes é um lançamento que não traz nenhuma inovação ou não traz nenhuma demanda reprimida. Então, acho que essa ponderação é importante de ser feita. Mas, em última escala, a gente tem um espaço inelástico na gôndola. Então, a gente sempre vai gerenciar esse sortimento para garantir que a gente está atendendo da melhor maneira nosso consumidor no que ele quer consumir, ele vai achar o que ele procura, ele vai ter oportunidade de conhecer coisas novas, que é uma demanda que ele ainda nem sabe às vezes que vai querer, mas que eu vou desenvolver a categoria através disso, e ter disponibilidade de variedade. Assim, às vezes é um quebra-cabeça, às vezes é difícil da gente conseguir, mas esse trabalho de formiguinha é importante ser feito, principalmente no momento de muitos lançamentos. Legal, um grande desafio para a indústria. Do ponto de vista da distribuição, o maior desafio, o maior desafio ele acaba sendo da loja, como a Ana falou, a gôndola é inelástica, né? Para a gente da distribuição, o lançamento é muito importante. A Profarma desenvolveu o processo de lançamento nesse último, a gente investiu muito em processo, melhoria, dar um retorno rápido para a indústria no cadastro de lançamento, ter esse produto rápido nos CDs disponível para os nossos clientes. Então, do ponto de vista de distribuição, a gente vai continuar com essa estratégia. Lógico que a gente vai discutir com a indústria se o lançamento faz sentido, como o Vidal falou, mas é mais fácil absorver isso nos CDs, que são espaços maiores do que dentro da loja. Mas vai ter um desafio, com certeza, no mês de agosto, como você está falando, mas a gente vai buscar esses lançamentos e para atender da melhor forma possível os nossos clientes. Perfeito, obrigado. Mais algum ponto, Shélida e Mafê, sobre o legado da crise? Temos aí mais alguns minutinhos finais. Sim. Quer ir, Shel, ou vou eu? Posso ir? Eu acho que tem vários aprendizados, né? Eu acho que a crise tem trazido, primeiro de tudo, a questão da adaptabilidade, né? O quanto foi importante a gente se adaptar nesse momento, quanto a gente precisou rever os nossos negócios, mudar a nossa estratégia, rever a nossa rota para acelerar o crescimento. Eu acho que isso é fundamental e todo mundo tem feito isso muito bem. Acho que depois a questão da importância da liderança da categoria, né? O quanto empresas como Nestlé, como Ipera, precisam ser o parceiro estratégico de vocês, né, e das lojas, que tragam informação e consigam ajudar vocês nesse momento que a gente está vivendo, trazer a liderança e desenvolver essa categoria que é mais importante, né, aumentar o bolo, é isso que todo mundo deseja.
Acho que depois também a gente falou bastante de inovação e renovação. A gente deve fazer escolhas são duras, às vezes é duro você abrir mão de alguma coisa, né? Mas sim trazer coisas que são relevantes e que trazem crescimento e que trazem faturamento adicional. Acho que isso é um ponto importante. E por fim, eu acho que é uma das maiores tendências que a gente vê, é a questão do crescimento do digital, né? A gente comentou também um pouco no início. A gente brinca lá na Nestlé, né? O que fez a aceleração do seu digital? É o Covid, né? Não é o projeto, não é nada. Antes a gente sempre soube que era uma prioridade, mas agora virou uma realidade. E a gente sabe que esse shopper que não acostumava, principalmente no Brasil, a comprar alimentos através do digital, está usando essa plataforma e agora não vai voltar atrás, né? Então, assim, quando a gente pensa no nosso universo aqui, não precisa ser só o e-commerce, né? É a questão do WhatsApp, é a questão do telefone, tudo isso tem uma importância que antes, e cada vez mais vai ter importância, é uma tendência que vai continuar. Então, quanto a gente precisa desenvolver esse formato e dar relevância para isso, porque é um canal a mais de comunicação com os nossos shoppers e de venda. Acho que é isso. Sem dúvida. Shélida? Acho que um ponto importante que eu gostaria de reforçar, falar um pouquinho da Hypera, que eu não falei, né? Nós somos uma empresa nacional e sempre acreditamos muito no Brasil. E exatamente nesse momento, onde muitas empresas estão puxando o freio de mão, então vou resgatar, né, o mesmo ponto que a Mafê fez, a gente está acelerando para crescer mais. Então, reforçamos os nossos investimentos em mídia, tanto em mídia digital como, né, a Hypera é um dos maiores anunciantes hoje no Brasil, então a gente acelerou os nossos investimentos em mídia digital, em campanhas com e-commerce, com Rappi, justamente porque a gente acredita no Brasil, vai continuar investindo nesse país, vai continuar investindo nos negócios. Então, acho que é fundamental, a gente acredita no negócio de farmácia, nos medicamentos, nos MIPs, a gente está presente em prescrição e em genérica similar também com a Neoquímica, mas é importante que nesse momento a gente acredita no Brasil, aumentou os nossos investimentos, vai continuar investindo, claro, fizemos ajustes de rota, tivemos que fazer, todo mundo fez, mas a gente acredita muito no crescimento desse mercado e nessa parceria. Então, já aproveitando, Ana, queria agradecer, e eu acho que isso é um legado, né? Acho que se há um tempo atrás, se nada disso tivesse acontecido, e a gente fosse falar, vamos reunir 600 clientes para a gente conversar sobre GC. Acho que a gente fala, nossa, mas quando? Como? Mas será que isso vai funcionar? Será que eles vão participar? E semana a semana vocês têm provado e trazido cada vez mais clientes aqui para os bate-papos. Então, queria agradecer bastante essa oportunidade da gente se aproximar das farmácias independentes através de vocês, mais ainda. Eu acho que esse exemplo aqui, esse movimento é uma coisa que vai ficar para que a gente continue desenvolvendo o mercado farmacêutico e desenvolvendo as categorias com o sentido de levar mais saúde para a população. Então, super obrigada para a Profarma. A gente é que agradece esse painel top que a gente conseguiu montar hoje. Agradeço a vocês por toparem estar com a gente, por compartilharem todas essas informações, por fazerem algumas provocações. Eu acho que faz parte do nosso papel também. E eu queria agradecer a audiência dessas 600 pessoas e um pouquinho mais até, um momento com um pouco mais, que ficaram com a gente agora nessa 1h30 de conteúdo, que é o nosso papel, abastecer vocês de mix e abastecer vocês de informação, né? Quase propaganda de posto de gasolina, mas não, é a Profarma. A Profarma faz isso. A Profarma faz isso para você mesmo. É um orgulho para a gente ter liderado essa iniciativa e a gente pretende dar continuidade. Vocês contem com a gente também para ser o veículo para acelerar essa chegada da informação no cliente independente, tá? Essa é a nossa essência, é distribuição, né? Então, é distribuição também, né? De mix e de conteúdo. Então, uma boa tarde para vocês, super obrigada. Dia 14 a gente está aqui também, aí vai ser um painel mais voltado para consumo, para HB. A gente vai ter um executivo da Cielo também, então teremos P&G já confirmado, Cielo já confirmado.
vem com a gente de novo, porque quinta-feira que vem tem mais, tá, gente? Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.